tonight. Close your eyes and just stay tight. We have to go. Stay with me while we leave. Don't worry, just believe me. This journey will relieve us. Stay with me while we leave. Stay with me. Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, né? Todos vocês que acompanham aqui o canal. A história de hoje, as histórias, né, do mês de maio estão sendo muito fortes, né? E eu gosto muito dos chatelaines que contam histórias, não sei, essa veia jornalística fica aguçada, né? A gente entra na vida das pessoas, a gente vai compreender detalhes. A Lucinéia, que hoje é a mulher, essa mãe que ilustra, né? E que é o testemunho vivo de amor que eu vou contar no Chatelaine de hoje, eu conheci quando eu fiz o seu book de gestação. E desde aquela ocasião, já, né, a menina dela, a Lavínia, está com 9 anos agora. Então, há 9 anos, quando eu fiz o book dela, eu tive contato com a história dela, que foi muito forte. E no ano passado, nós nos reencontramos, quando ela, fazendo seus 40 anos, a gente se viu novamente para uma sessão de família e para suas fotos de 40 anos. Mas eu quero contar para vocês a história dela e por que a Lucinéia, desde o dia que ela esteve no estúdio, a história dela mexeu muito comigo. Ela contou muito rapidamente lá naquela ocasião e para gravar o Chatelaine eu fui fazer um trabalho jornalístico de entrevistar, de saber os detalhes e eu fiquei muito impactada. A história da Lucinéia, do seu esposo Anderson, com quem ela está casada há 15 anos, da Aline, da sua primeira filha e da Lavínia, é uma história tão densa que reúne muitas experiências que às vezes o casal vive uma vez na vida, eles reúnem todas elas juntas assim. Então como que começa a história deles? Eles estavam comemorando um ano de casados, ela contou que estava saindo da missa, isso exatamente no dia 18 de fevereiro de 2002, e ela disse que quando ela estava saindo da missa, o sogro dela convidou para que eles fossem fazer uma visita ao Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus, que é uma obra filantrópica assistencial maravilhosa que tem aqui em Belo Horizonte, que atendem crianças com paralisia cerebral, crianças com estados gravíssimos de saúde. E os relatos de quem vai ao Núcleo Caminhos para Jesus é sempre assim, olha, eu não tenho como ir e voltar a mesma pessoa. Tem pessoas que chegam e não dão conta de entrar diante das imagens que se veem lá. E a Lucinéia conta que quando ela entrou lá no núcleo, ela teve essa sensação. Ela falou, eu vou voltar. E que foi o sogro dela que segurou no braço dela e falou assim, não, você consegue visitar. Então ela disse que entrou no berçário, havia ali 10 crianças. E ela foi passando no leito, cada criança com uma deficiência mais séria que a outra, sequelas. Mas que uma delas, em especial, começou a fazer movimentos chamando a atenção dela. E essa criança, que estava prestes a completar 2 anos, com 1 ano e 10 meses, ficou fazendo movimentos, dando a entender que queria muito o movimento dela, que ela acabou pulando algumas crianças que estavam na sequência assim, dos leitos, né, dos berços, e foi até ela, que é a Aline. A Aline foi direto brincando com ela, e quando viu, já estava com ela no colo. Chegou uma mulher até chamando a atenção dela, você não pode carregar ela no colo? Ela, mas eu carreguei e tal. E ela conta assim que chamou atenção, assim, os dedinhos, que a Aline não tinha os dedos bem todos formados, né, porque ela tinha má formação. E ela sai dali muito impactada, só saiu falando disso, que a imagem da Aline com ela marcou muito. E ela resolve ligar para lá, para saber se era possível apadrinhar crianças, né? Embora eram crianças especiais, se era possível apadrinhar. E aí foi informado pela assistente social que sim, ela levou toda a documentação, quer dizer, ela estava no evento no domingo, na missa, ela visitou, sei que na terça-feira ela já estava com a documentação toda, com a assistente social, e quando ela estava saindo, a assistente social perguntou, você não quer levá-la já para apadrinhar, já que você está apadrinhando, foi aprovado o processo, e que ela de ônibus ainda, não tinha carteira, falou, eu posso levar? Posso. E ela pegou a menina e levou para sua casa e ficou com ela de terça a sábado, mesmo sabendo do histórico da Aline, né? A Aline tinha paralisia cerebral, paralisia facial, né? Má formação, tinha os pezinhos tortos, né?
questões de problemas na fala. Então, era uma criança com vários problemas, que requeria muitos cuidados. Ela disse que passou no supermercado, pediu orientação do que podia comprar, né? Ela tinha uma noção assim, mas como é que vai alimentar essa criança? Tinha que dar um remédio para o tratamento. E ela ficou de terça a sábado com a menina, e que foi um amor. Ela tomou um amor por essa menina. Ela conta que quando o marido chegou em casa, viu ela lá, falou assim: Lu, como é que essa criança está aqui? Ela não aguentei, é muito amor. A criança foi se envolvendo, eles foram se envolvendo com a Aline. Bom, resumo da história, eles ficaram 1 ano apadrinhando a Aline e ia direto lá, e muitas vezes ela ia, finais de semana, participava das festas, viajava para sítio. A Aline participou da vida deles intensamente por 1 ano, foi quando eles optaram em adotar a Aline. Então, quando eles entraram com o processo assim, em 3 dias a guarda já estava com eles, depois do processo de adoção completo, e aí a felicidade de ter a Aline em mãos, assim, né, já ter a Aline como filha. Que é um gesto de amor maravilhoso, né, gente? Assim, você pensar, né, adotar uma criança com tantos problemas. Então, ela trabalhava uma parte do horário, dependendo da época. Teve uma época que ela precisou fazer uma cirurgia dos pés, para consertar a postura. Diz ela que ela já estava andando com andador, ela fazia fono, fazia tratamento neurológico. E a Aline teve épocas que tinha muitas convulsões, que demandava muito cuidado, mas por volta aí dos seus quase perto de fazer 6 anos, assim, mais precisamente no mês de junho, maio, junho, ela estava numa fase muito boa, talvez a melhor fase da vida dela, assim, com evolução dos tratamentos. Eles foram para uma festa à noite, chegaram mais tarde, e a Lucinéia sempre acordava 9h30 da manhã para dar o remédio dela, remédios controlados, né, e dava 9h30, diz ela que ela acordava, dava o remedinho, ela levantava a cabeça, tomava o remédio e voltava a dormir. E que nesse dia ela acordou às 9h35, apavorada, pulou da cama, desceu e foi dar o remédio para a Aline. E quando ela pega a Aline, ela percebe que o olho da Aline estava parado. Ela não consegue nem imaginar que poderia estar acontecendo, que a filha estivesse morta. E ela sai gritando, pedindo, chamando o marido, e aí chama o SAMU. Quando o SAMU chega, constata que a filha estava morta, né? Ela tinha tido morte cerebral, tiveram a opção, inclusive, de levá-la para fazer o diagnóstico correto, mas viram que seria muita dor de cabeça. E aí vem aquela dor, né? Aquela dor que a gente falava aqui no primeiro Chatelaine de maio, e veio todas aquelas perguntas e que ela fez, né? Ela perguntava assim: por que, meu Deus, né? Por que você me permitiu amar tão profundamente essa menina? Por que levá-la dessa maneira? A Lu entrou num processo de depressão profunda, o que é muito comum quase não raro, é difícil não uma mãe entrar numa situação dessa por se perder um filho. Ela disse que precisou mudar de casa para romper com aquele ambiente, e que isso é tão louco, gente, que ela mudou de casa, e ela disse que mudou de casa para romper com aquilo tudo, para ajudar no processo, né, desse luto, e que quando ela mudou de casa, na casa nova, ela manteve o quarto da menina com as coisas dela. Também já estudei em reportagens e vi matérias que muitas mães fazem isso. E ela conta que quando a Aline estava com 4 aninhos, a Aline faleceu perto de fazer 6. Quando ela estava com 4 aninhos, eles já começaram a ter o desejo de ter outro filho, para dar um irmãozinho para ela. Então, ao fazer o processo para engravidar e tal, descobriu que ela tinha uma endometriose no ovário esquerdo. Então, ela fez um processo de cirurgia por vídeo mesmo, retirou limpou o ovário, né, da endometriose, e acabou, o médico falou: você está liberada depois de 3, 4 meses para poder engravidar. Só que a gravidez não chegava, e passou-se 1 ano, 2 anos, e o neném não chegava. Quando eles foram surpreendidos com a bela notícia da chegada da Lavínia, 2 anos depois do falecimento da Aline. A Aline faleceu em junho, e em junho, 2 anos depois, nascia a Lavínia. Então ela conta, né, que foi uma alegria. Foi nessa ocasião que eu conheci. Foi quando, na sessão de fotos de grávida da Lavínia, ela até tirou a foto para mim, para mostrar uma fotinha, e contou a história que tinha perdido uma filha, que ela tinha adotado. A Lavínia nasceu, vida que segue, elas feliz, né, com a filha, mas sempre esse vazio. Diz ela que com muito tratamento. Diz ela que quando chega o mês de junho, é uma mistura de sentimentos, mas ela vai dando uma angústia profunda, porque lembra de tudo que aconteceu, da morte da menina.
E aí ela resolveu, no ano de 2015, engravidar. Falei assim, agora eu acho que está na hora também da gente pensar ter outro filho. Quando começa o processo para poder engravidar, né, larga os remédios, enfim, engravida. Ela engravidou em fevereiro de 2015. Quando chegou em abril, fazendo ultrassom, levou a Lavínia para ver o ultrassom e tudo. É aquele momento terrível, para quem é mãe já escutou isso, já passou por essa experiência, sabe o quanto que isso é doloroso, já passou por esse momento doloroso. Vira e fala assim, mãe, seu filho não tem batimentos cardíacos. E que ela vira e fala assim, como assim não tem batimentos cardíacos? Seu filho está morto. O bebê está morto aqui dentro. Que o mundo dela veio abaixo mais uma vez. A filha dela ali presenciando aquilo, então vai aquele processo todo dolorido de curetagem, de todas as coisas. E mais uma vez todo aquele processo, né? E a síndrome do pânico que ela tem aguçada foi avançando. Enfim, quando eu dizia que a história da Lucinéia é a história marcada assim, de tudo quanto é experiência, né? De uma adoção de uma criança muito especial, depois o luto de perder esse filho, depois a espera da chegada de um filho biológico, depois a experiência de passar por um aborto. E aí, passando pela história do aborto, chegou aos seus 40 anos, ela falou comigo, me procurou, nós nos reencontramos aqui no estúdio, e ela chegou para mim, Ivna, eu vou fazer uma festa, na minha casa mesmo, eu quero fazer uma sessão de fotos, eu quero uma sessão de família, etc, etc. E planejando para engravidar, contou que teve o aborto, mas planejando para engravidar. E nós fizemos essa sessão de fotos. Um dia antes, ela teve que desistir da festa porque a endometriose foi atacada, forte, cresceu, e ela precisou fazer uma cirurgia, até como se fosse uma cesárea mesmo. Então a gente fez uma sessão de fotos no dia 15 de dezembro, no dia 16 de dezembro ela fazia cirurgia para iniciar de novo o sonho da maternidade, né, da terceira filha. E eu vou deixar para vocês aqui, para terminar, um pouco da história da Lucinéia em fotos, né? A história, a filha dela de arquivo familiar, as fotos da gravidez da Lavínia, algumas fotos do book dela de 40, da sessão de família, e para a gente poder compreender um pouco desse mistério da vida, né? Esses encontros, desencontros, essas coisas que não têm respostas. E hoje, quando eu entrevistava ela para preparar esse châtelaine, ela falava assim, Ivna, agora eu tomo mais um passo. Depois de passar do tempo da cirurgia da endometriose, eu estou fazendo um tratamento homeopático, abandonando os remédios da síndrome do pânico para buscar o sonho de engravidar e dar um irmão para a Lavínia, ou uma irmã para a Lavínia. E é isso. Lucinéia, sua história é muito bonita, muito forte, e eu desejo muito em breve estar aqui no estúdio com sua família linda, com a sua menina, com seu marido, fazendo o seu book de gestação, se essa for da vontade de Deus, se essa for a vontade que agrada a Deus. E você, como uma mulher cristã, sabe muito bem, né, que quem determina todas as coisas é Ele. Muito obrigado por me permitir contar a sua história, que é tão forte, que nos ensina tanto, e sobretudo esse amor incondicional àquelas crianças que o mundo não aceita, que o mundo rejeita, no mundo que preconiza o aborto, que não aceita aquele que é especial, aquele que é diferente. A sua história me inspira muito e eu tenho certeza que vai inspirar muitas outras pessoas. Muito obrigada, e se você gostou do vídeo de hoje, você deixa aqui seu comentário, você compartilha. Vamos mostrar que o mundo é belo, gente. Tem muitas pessoas boas, muitas pessoas dispostas a fazer o bem, né? As coisas não estão tão perdidas como a gente tem achado que está por aí. Muito obrigada e até a próxima quarta. Fire makes my city look so wild. Close your arms and just stay tight. We have to go. Stay with me while